Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo hoje um texto e um tema, na verdade, que já faz tempo também que eu gostaria de falar, porque é um dos temas mais recorrentes em terapia, né? Eu, como psicóloga, recebo e talvez tenha recebido, acho que durante toda a minha vida profissional, dificilmente eu fico sem ter alguém com esse tema, né? E, obviamente, eu acho que todos nós acabamos desenvolvendo de alguma maneira um pouco disso que a gente vai falar aqui, que é a dependência emocional, né? De alguém, de alguma situação. Eu acho que é meio natural do ser humano, mas existe um grau de dependência ou de intensidade de vínculo e existe algo que começa a se tornar patológico, que é normalmente o que a gente recebe em consultório. Então, eu encontrei um texto publicado num site chamado uzambinho.com.br. Título do texto: Saiba o que é dependência emocional e como identificar. Foi publicado agora, no dia 31 de janeiro de 2024, um texto de Tamires Fontes por Vida Leve. Provavelmente foi publicado Vida Leve, se eu não me engano, é uma revista. E então provavelmente foi extraído dessa revista esse texto. É um texto grande, mas eu acho que vai ser legal a gente falar. Eu vou trocar de óculos porque a letrinha é pequenininha e de verdade uma das coisas que a gente sabe quando já tá ficando velhinha é não enxergar de perto, né? Tô com a vozinha meio rouca, essa mudança de temperatura mata a gente, né? Tô aqui com, oh meu Deus, um pouco de sombra nos olhos de novo. Minutinho. Pessoal, que dificuldade. Não consigo acertar a luminosidade, não consigo identificar de onde vem esse reflexo. Já apaguei todas as luzes abajur, mas vamos lá. Vamos seguindo. Engraçado que fica esse reflexo maior quando eu tô aqui gravando no notebook. Quando eu subo o vídeo, parece que não fica muito. Então, só que eu não, né, não tenho noção de como é que vai ficar. Aí a gente grava e depois tem que gravar tudo de novo, não dá, né? Mas vamos lá. Então vamos começar a falar sobre o texto. Saiba o que é dependência emocional e como identificar. Vamos lá. A dependência emocional é um fator muito complicado nas relações, principalmente nos relacionamentos amorosos. Dependência emocional acontece quando um dos parceiros tem dificuldade de se colocar como independente e acaba por se apegar ao outro de forma intensa, vendo no outro seu porto seguro, seu norte, sua tábua de salvação. É normal termos uma sensação assim com nossos parceiros amorosos, mas até certo ponto. Afinal, criamos uma ligação, um vínculo muito forte à medida que uma relação vai se desenvolvendo. Contudo, o problema está quando essas sensações ficam tão intensas que não há um momento de individualidade. Nestes casos, tudo tem que ser feito junto, tem que ser decidido pelo outro, feito pensando em como o outro vai reagir, ou se vai agradar ou não o outro, se você disser aquilo, vestir aquilo, comprar aquilo, escolher aquilo, propor aquilo. Por isso a vida em conjunto torna-se pesada, porque se vive num constante pisar em ovos para que o outro não te ache chato, não te ame mais e não te deixe. Cuidado excessivo. No relacionamento onde há dependência emocional, existe um cuidado excessivo com o parceiro, o que ele está fazendo, com quem,
Até mesmo sentimentos de ciúmes intensos, acompanhados do medo de ter feito algo errado que possa fazer o parceiro te trair ou querer te deixar. Muitas vezes a autoestima fica comprometida e a pessoa deixa de cuidar de si para olhar para o que o outro precisa ou quer. Os desejos e vontades de quem é dependente na relação são deixados de lado pela própria pessoa, imaginando e evitando expressá-los para não correr o risco de desagradar. Também existe uma idealização ou uma busca muito intensa de que o parceiro supra as necessidades de quem é dependente emocional. Ele vai ser a fonte de alegria da pessoa, ele tem que suprir a necessidade de atenção, carinho que o dependente tem. Quando não supre, novamente surgem os ciúmes e mesmo o medo de perder o parceiro. Outras vezes as emoções do dependente emocional são abafadas para evitar conflitos. O que o parceiro pensa sobre o dependente emocional é mais importante do que ele próprio pensa ou mesmo do que ele próprio é. Dessa forma, alguns papéis acabam se formando, como por exemplo o papel de ser sempre o bonzinho, o que cede na relação, o que aceita tudo, o que faz de tudo para agradar e por aí vai. Nestas relações não existe defesa de opinião por parte de quem é dependente emocional, porque a pessoa enxerga que pode colocar em risco o amor que o outro tem por ele. Confira algumas características de quem tem dependência emocional: exigência constante de atenção, ciúmes exagerado e insegurança, incapacidade de se sentir bem sozinho, dificuldade de tomar decisões sozinho, ter que fazer tudo junto do parceiro, dificuldade de dizer não, se deixar em segundo plano, submissão ao outro, ceder sempre, medo da solidão, falta de consciência sobre seus próprios problemas, sentimentos, sonhos e desejos, sentimento de estar preso à relação e de que não conseguirá deixá-la, conflitos de identidade, não consegue saber quem é sem o parceiro, foco da felicidade concentrado só no parceiro, baixa autoestima, necessidade constante de aprovação do companheiro em tudo o que faz e para se sentir bem, repreensão das próprias emoções para não magoar ou não perder o parceiro. Na dependência emocional, a pessoa deixa de ser a pessoa mais importante da sua própria vida. Essa pessoa muitas vezes vive para agradar e a consequência disso é não conseguir se agradar pela vida que leva. Existe uma sensação de peso, cobrança para as decisões que toma. Tem que fazer isso ou aquilo para não desagradar. Muitas vezes assume responsabilidade por atender às necessidades dos outros, sente-se responsável pelo bem-estar de todo mundo e acaba não cuidando de si. Pode ser a pessoa que sempre quer ser boazinha, não quer dar trabalho, não quer incomodar, sempre quer ser quietinha e comportada. Isso acaba gerando uma sensação eterna de pisar em ovos para nunca desagradar. Assim, aceita o que vier e às vezes tem dificuldade de saber o que realmente quer ou gosta na vida. Sempre fica a sensação de não querer dar trabalho para os outros e isso acaba impactando em nunca pedir ajuda, mesmo quando precisa muito. Sente que não pode dar trabalho, senão não será amada. Também pode ser uma pessoa que precisa sempre de alguém para proteger, decidir e olhar para os problemas dela. Ou mesmo uma pessoa que se sente sempre culpada pelo problema e dificuldade na vida dos outros. Podem também ser pessoas que fazem muitas coisas, se desafiam, são críticos consigo mesmo e buscam um reconhecimento que, mesmo quando vem, não é suficiente. É a pessoa que precisa de aplausos, de reconhecimento pelo que fez, de que os outros vejam a sua conquista, para que ela sinta que valha alguma coisa.
Muito disso vem de aprendizados na infância, em que não houve reconhecimento dos pais para suas conquistas. E aí a vida é construída também para atender às expectativas dos outros. E às vezes os seus desejos para a sua própria vida não são considerados ou não são nem conhecidos. É uma pessoa que muitas vezes se torna pai e mãe dos outros, do marido, da esposa, dos colegas de trabalho, do irmão. Afinal, quem ama, cuida. Mas e o autocuidado, como fica? Tudo isso já traz algumas reflexões e talvez você tenha se identificado com alguns pontos. Como perceber a dependência emocional? Vamos lá. Você consegue fazer uma escolha sabendo que vai desagradar alguém que é importante para você? Você é capaz de escolher algo que é melhor para você se isso fizer você ser criticado ou julgado pelas pessoas que você considera importantes na sua vida? As expectativas e opinião dos outros pesam muito na hora de você tomar decisões? Se perceber que está em um relacionamento onde você é dependente emocional, é muito importante que busque ajuda profissional. O tratamento começa por entender e aceitar que está numa relação onde é dependente emocionalmente e se permita olhar para as suas necessidades também. Na terapia, você vai conseguir se conhecer melhor, se compreender, desenvolver a sua autoestima e poder ser uma pessoa em relação e não dependente de uma relação. Se puder, faça terapia. Deve ser psicóloga. Digo mesmo, se puder, faça terapia. Não é demérito, como se diz. Identificar que estamos numa relação dependente de alguém. Quando estabelecemos um vínculo muito forte com alguém, em especial em casamento, né? Eu acho que o casamento é a relação de maior intimidade e onde as coisas do dia a dia acontecem naturalmente. Então, você desenvolve uma certa relação de dependência com o outro, né? Por conta de tomar decisões que são decisões pertinentes ao casal, ok? E você vai conversar com o outro sobre isso. Também, se você tomar todas as suas decisões sem conversar com o outro, isso também não é legal. Acho que agora eu posso mudar o óculos. Vamos lá. A questão toda é, né? Quando eu não consigo colocar a minha opinião, porque sei que vou desagradar o outro, o papel da boazinha, fiz um vídeo falando aí sobre quantos nãos você já engoliu, né? Que é a questão do ser boazinha, bonzinho, né? Mas a dependência emocional talvez comece a se desenvolver lá na infância, quando eu não consigo ser eu mesma, porque devo corresponder às expectativas que criam a meu respeito. Então, pais excessivamente ansiosos em conduzir a vida do filho para aquilo que eles acham o correto e não para aquilo que verdadeiramente aquela pessoa quer, né? Por mais que seja um filho, é um ser independente, já tenho falado isso também muito aqui em vídeos. Mas essa criança que aprende a não pensar por si mesma, a sempre corresponder às expectativas dos pais, começa a se tornar dependente emocional desses pais. Obviamente, uma criança ainda é dependente, mas eu digo que a psicodinâmica da dependência emocional vai se formando ali. E depois, ao estabelecermos outros relacionamentos, essa dinâmica continua acontecendo, como se nunca eu pudesse colocar a minha opinião, como se nunca eu pudesse desagradar alguém.
a necessidade de validação, a necessidade de reconhecimento vem disso, de querer sempre corresponder às expectativas do outro. E aqui eu não digo só em relacionamentos amorosos, porque na terapia a gente percebe pessoas dependentes, por exemplo, uma mulher casada dependente da mãe, que precisa ter a opinião da mãe para tomar as suas próprias decisões, né? Ou às vezes um filho, um homem, também já tive, também dependente da mãe. Engraçado, sempre é mais da mãe. O pai, uma vez ou outra. Claro que os pais têm o compromisso de orientar os filhos. Eu tive aqui uma pacientinha jovem que se casou durante a terapia. Acho tão bonitinho porque tanto ela quanto o marido têm pais que orientam bastante. E em especial os pais dela. E qualquer decisão que eles vão tomar, que eles venham a tomar, eles consultam os pais, mas não como forma de dependência, mas para buscar a sabedoria de alguém que é mais vivido, para saber se daquela forma a decisão foi tomada, como por exemplo comprar uma casa. A decisão foi tomada, mas eles buscam a consideração, né, a respeito daquele assunto dessas pessoas que têm mais vivência, que são os pais. Então, muito bonitinho, porque não se sentem diminuídos em buscar essa orientação para saber se daquela forma é a mais correta de fazer. Como eu disse, a decisão foi tomada quando compraram uma casa. Muito fofinhos e é um casal jovem, são duas pessoas que não chegaram ainda aos 30 anos, o que me dá a impressão de terem sido muito bem criados, não é? E isso é importante, mas não pode haver a dependência de que se meu pai e minha mãe não aprovarem, eu não vou fazer. Porque às vezes tem pai e mãe que não tem a visão do filho como uma pessoa independente e que de repente aquilo é melhor para ele, né? Como um filho que resolve morar no exterior, por exemplo, não é? E o pai ou a mãe vão dar a opinião no sentido de fazer aquela pessoa permanecer por aqui porque não querem ficar longe do filho, quando na verdade aquele caminho é o melhor, vamos dizer profissionalmente, para o próprio filho, né? Para aquela própria pessoa. Então, alguns exemplos só. Essa dependência, como eu disse, por exemplo, num casamento, eu não diria uma dependência, eu diria um compartilhamento de ideias e de decisões, ainda não chegaria a ser uma dependência. A dependência existe quando o outro se anula, quando eu não posso colocar a minha opinião, porque a minha opinião nunca é considerada, né? Eu sei bem o que é isso na vida toda, né? E até o momento da gente se libertar, né? Agora mando eu na minha vida. A partir de agora, quem toma as decisões sou eu. E claro que ainda assim existem relações de dependência que a gente vai estabelecendo, talvez não uma dependência tão patológica, mas que a gente vai estabelecendo no curso da nossa vida por momentos de fragilidade, por exemplo, mas que também em algum momento a gente precisa cortar para que a nossa própria autoestima retorne, né? E a nossa autonomia, a nossa independência possa acontecer novamente, porque eu me sinto mais forte nesse momento, estou num caminho que está legal, então tenho força egóica para lidar com aquela situação. Algumas pessoas são peritas em se fazer importantes em momentos de fragilidade do outro. Isso traz validação para a sua autoestima. Eu sou boa para ajudar a outra pessoa. Não que não seja,
Mas a questão é quando essa pessoa, na intenção de ajudar, começa a querer controlar a vida do outro, né? E isso acontece bastante, né? E isso não é uma coisa legal. Eu falo isso em amizades, aí nem tô falando em relacionamentos amorosos, né? A pessoa tá passando por um problema, uma amiga sua que se faz muito presente, de repente começa a querer controlar a sua vida e escuta, né? Eu sou bem grandinha para tomar minhas próprias decisões. Então, isso é algo que de alguma maneira precisa ser cortado. Agora, a dependência emocional, de forma geral, vem de uma baixa autoestima, de uma incapacidade de reconhecer as suas próprias necessidades, de entender aquilo que faz parte do seu caminho, aquilo que você precisa se desafiar para crescer emocionalmente, para evoluir, né? Precisamos dos outros? Precisamos, porque a nossa vida no planeta Terra é uma vida de relação e os relacionamentos são a forma como a espiritualidade encontra de fazer com que a gente se reconheça no outro como um espelho e a partir disso a gente se trabalhe, né? Como sempre digo, todo encontro é sagrado. Então, seja um encontro que traga coisas boas, seja um encontro que traga dificuldades, de qualquer maneira eu tenho ali um material para me trabalhar. E normalmente é isso que a gente trabalha em terapia, não é? Mas para que tudo isso aconteça, existe a necessidade de nós nos conhecermos. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que eu quero da minha vida, se eu não sei o que é bom para mim ou não, as pessoas nesse processo vão se despersonalizando, perdendo a sua própria identidade, e depois temos aí um longo caminho em terapia para que essa pessoa retome quem ela é. Não é uma coisa fácil, porque o comportamento repetido de dependência cria um padrão. E esse padrão exige muita força de ego e disciplina para ser rompido. Não é? Não é fácil. Quanto mais velhos nós vamos ficando, mais os comportamentos se tornam arraigados e difíceis de serem mudados. Então, quanto mais cedo a gente perceber um padrão de dependência, melhor é, para que a gente possa se tratar e caminhar a vida, né? Na vida, caminhar na vida com independência, com compartilhamento com outros seres. Porque compartilhar a vida é muito bom com amigos ou com parceiros ou com familiares, é muito bom, mas mantendo a sua individualidade, a sua identidade, que é diferente das outras pessoas, não é? Então, o que mais a gente pode dizer? Ela termina, faça terapia. Eu vou terminar dizendo isso também. O mais importante é que você reconheça que está num processo desse e que aceite encontrar uma ferramenta, qualquer que seja, para o seu autoconhecimento. Entender o que você quer da vida, quais são as suas habilidades, as suas competências, os seus dons, qual é o seu plano de alma, né? Para que você consiga entender a sua história de vida, como é que isso se desenvolveu, para que você consiga, através desse reconhecimento, começar a se fortalecer e poder voltar a ser você mesma, certo? Você mesmo também. Certo, pessoal? Vamos lá. Complexo esse tema, mas é importante porque é um tema difícil de trabalhar, né? A pessoa trabalhar nela exige disciplina, como eu disse, disciplina mental e força de ego para enfrentar as mudanças, enfrentar aquela rejeição que eu fujo a vida toda.
Quando a gente começa a ser a gente mesmo, as pessoas rejeitam essa nova forma. E ok, aquilo que eu fugi a vida toda vem com toda a força. E a partir do momento que eu vou suportando, eu consigo fazer a mudança. Certo, gente? Reflitam. Qualquer coisa, coloquem aí nos comentários. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.